Olá, sou Jamir Silva e seja bem-vindo a mais uma edição do programa Revista Empresários Entrevista. De norte a sul, de leste a oeste, levando muita informação para você, sem fake news. E hoje nós estamos recebendo aqui um grande amigo. Nós não, eu. Tendo aqui um amigo, grande data, vou falar para vocês. Conheci Dionis Marinho já há 5 anos. Uma palestra que veio realizada aqui em Santos. E apresentaram a ele, ficamos por uns 15 minutos conversando. De uma grande amizade. Tudo bem, Teone? Seja bem-vindo. Tenho que começar dizendo meu querido amigo Jamir Silva. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Tudo bem estar aqui na Baixada Santista, falando para o Brasil inteiro, em português. Em português, isso. Isso. E vamos lá. Então eu gostaria primeiro, né? Eu já sei quem é Teonis Marinho. Agora eu gostaria que, por gentileza, você se apresentasse. Olha, já começando explicando o meu nome, né? Porque é Teonis Marinho. O sobrenome fica fácil. Eu sou brasileiro, com muito orgulho e honra. Nascido em Minas Gerais, numa cidade que quando eu nasci tinha aproximadamente 15 mil habitantes e hoje tem 10. Eu contribuí para essa redução, né? Saindo de lá muito cedo. E fiz a minha vida praticamente em São Paulo. Do meu nascimento até os 8 anos de idade, eu morei em 6 cidades, incluindo a de nascimento. No estado de São Paulo, no estado do Rio e também em Minas Gerais. Alguém sempre fala, pô, mas 6 cidades até 8 anos de idade? Você é filho de cigano? Eu falo, não, parecido. Eu fui filho de bancário. E meu pai, na época, viajava sendo transferido para agências do banco. Eu morei, além do nascimento em Alto Rio Doce, em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, em Ubá, em Minas Gerais, depois em Belo Horizonte, depois em Socorro, aqui no estado de São Paulo, depois em São Paulo. E para quem acha que isso foi muito, ainda já adulto, trabalhando na empresa que nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, eu fui transferido pela minha empresa, pela Bayer, para a Alemanha para ficar 2 anos e fiquei quase 9, 8 anos e meio, ou como eu gosto de dizer, morei lá por 8 invernos. Então sou bem rodado aí mundo afora e quando alguém pergunta para mim onde estão as suas raízes, eu digo eu sou plantado em vaso. Isso mesmo. Teonis, você citou aí que você trabalhou na Bayer. E na Alemanha, o que você foi fazer lá na Alemanha? O que a Bayer, né, levou você lá para a Alemanha? Para quê? Olha, primeiro falando do Grupo Bayer, né? É uma empresa pela qual eu tenho muita gratidão, porque eu pude fazer a minha carreira lá. Eu entrei na Bayer como assistente de RH, aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, em 1973, quando eu tinha 22 anos de idade. O meu chefe, Dr. Heinz Müller, era o diretor de RH da Bayer na época, um senhor alemão vindo da Bayer da Alemanha. E ele, quando se transferiu, foi quando eu tinha já 29 anos de idade. Lembrem-se que eu cheguei na Bayer com 22, né? Na véspera de fazer 23. E quando eu tinha 29, ele estava voltando, se aposentando, indo pela Bayer. E o presidente da Bayer me chamou e falou: Teonis, se você quiser, eu vou te fazer um convite. Se você aceitar, você vai assumir o lugar do Dr. Miller na direção da RH. Mas
o bom do alemão é isso, porque ele é muito prático, muito sincero, muito franco, né? Ele falou, mas você não pode ser chamado diretor, porque você tem dois problemas. Eu falei, problema? Né? Ele falou, o primeiro, não vai dar para mudar, você é brasileiro. E nesse cargo nunca teve brasileiros, né? Inclusive o Dr. Mira, que está voltando para a Alemanha, ele é alemão, né? Todos os diretores da empresa naquela época eram alemães. Ele falou, esse é um. E o segundo é que dá para mudar, mas você só tem 29 anos de idade. Então não desce na goela, né? Na garganta de alguém lá da casa matriz, que eu estou colocando um menino de 29 anos de idade para dirigir a área de RH. Se você aceitar, você tem que concordar com essas duas coisas. Eu falei, estamos dentro. Eu, dos 29 aos 34 anos de idade, fiquei trabalhando, dirigindo a área de RH, tinha procuração com todas as autorizações necessárias para representar a empresa, a organização, mas como gerente de RH. Com 34 anos de idade, depois de 5 anos, então, como eu já disse, veio para mim o presente que foi um cartão de visita escrito diretor de RH. Mas não mudou nada, nem o salário, nem o carro de serviço, nem a secretária, nem as obrigações. Foi só esse momento muito importante para mim de me tornar realmente um oficial, né, da Bayer, se fôssemos falar assim de empresas multinacionais, como se fosse na carreira militar. Né? E valeu a pena a experiência que você passou por lá? Eu já conheço a sua história, né? Valeu muito a pena. Eu sempre fui muito entusiasmado com o meu trabalho, né? E eu falo que na vida, no trabalho, na relação pessoal, é, você tem que todo ano, quando começa o ano, eu sou gregoriano no calendário, eu gosto de falar de janeiro, né? Que aliás nós somos próximos de janeiro. Você tem que criar um modelo novo para você, igual o carro. Qual é o modelo do carro agora para o ano que vem e tal? Está melhor? Tá? Como é que foi feito e tal? E isso significa que você precisa ter objetivos na vida sempre de melhoria. Criar sonhos mesmo para você. Como é que vai ser o ano que vem? O que, que eu vou estudar? O que, que eu vou melhorar? O que, que eu vou fazer na minha empresa, na minha família? E eu acho importante isso. Né? Você sempre está olhando para frente e nunca se esquecer. Né? Eu falo que os olhos da gente, eu não conheço nenhum ser humano que tem olhos na nuca. Verdade. Todos têm os olhos aqui na frente, olhando para frente. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. E depois eu vou contar mais uns pedacinhos aí durante a nossa conversa. Mas lembre-se que eu falei até agora, né? Com 34 eu fui então nomeado diretor. E com 36 anos de idade eu fui embora do Brasil, pela Bayer. Daqui a pouco eu conto, na hora que chegar o momento E oportuno. falando em idade, né? Você jovem, galgando aí altos cargos, né? Como que você analisa hoje o mercado para jovens empresários? Você acha que está aberto? Como que as pessoas enxergam, tem esse olhar? É um olhar diferenciado ou não para os novos empresários que estão surgindo aí? A gente tem aí assim informações, né? De garotos, né? De 15, 16, 18 anos já estarem no mundo empresarial e ganhando muito dinheiro, com grandes ideias. Ô Jamir, eu acho que tem uma coisa muito importante que, conectada aí com essa sua pergunta, e é o seguinte: o Brasil ainda, apesar de tudo, né, todas as dificuldades que a gente tem, né, na área econômica, na área política, na área social, ele é um país de grandes oportunidades. Há muito para ser feito no Brasil. E a ser feito no Brasil é pelos brasileiros, pelas pessoas. Não é pelo sol, não é pela lua, não é pela água. Nós é que temos que fazer o nosso país. Então, o jovem no Brasil que empreende, a cota, a relação de sucesso é muito grande. Dá certo. Tem que ter uma coisa redonda, pensada, elaborada, planejada, mas vai que vai funcionar. Legal, eu perguntei sobre o jovem porque tem uma informação que eu tenho, né? Você faz parte ainda do Conselho Deliberativo, Conselho do CIE. Eu sou membro do Conselho Consultivo do CIEE, Centro de Integração Empresa Escola, uma entidade que já está há décadas, desde os anos 60, final dos anos 60, no Brasil,
aprimorando, ajudando na formação, na educação de jovens, com programas de aprendizes, com programas de estagiário. E o CIE já tem exemplos no Brasil de jovens estagiários que hoje são CEOs de empresas. Pô, que legal, muito bom isso. É. A gente vê isso, muitas pessoas jovens, né, buscando o primeiro emprego, querendo se qualificar, né? E acho que o CIE vem dando esse retorno para a sociedade, né? Eu tenho, por coincidência da vida, um amigo que chama-se Marcelo Munerato de Almeida. O Marcelo foi estagiário do CIE e dando um salto para o dia de hoje, o Marcelo hoje ele é presidente, é CEO da Aon, AON, Aon Seguros, para toda a América Latina. E ele começou como um estagiário no CIE. Eu, inclusive, há uns 3, 4 anos atrás, realizou um grande evento em São Paulo. Eu tive a oportunidade até de conhecê-lo, né, Ah, o olha só. Marcelo, onde É. tinha pessoas do Brasil todo lá. Foi realmente um grande evento, né? Mostrando, né, várias possibilidades. Eu achei interessante que era uma empresa mostrando lá assim, o resultado do investimento que eles fazem, né? Ainda hoje, né? No jovem, pessoas galgando vários setores, assim, posso dizer, sendo diretores de empresas, CEO de empresas, né, que tiveram a oportunidade e conseguiram, através dessa oportunidade, fazer de um limão uma limonada. É isso mesmo. É. Para você se destacar na vida, né, você precisa ter uma inteligência normal. Não acredite que você precisa ser gênio, não. Mas você tem que se esforçar muito e focar no que você quer. Isso dá para ver nos esportes, né? Quem ganha medalha de ouro em Olimpíada, de prata, de bronze, quem é convocado, escolhido para ir para uma Olimpíada, mesmo que não ganhe medalha, né? São aqueles que acordam cedo, que lutam, que trabalham, que se dedicam porque eles querem realizar esse sonho. Né? E isso exige uma disciplina, uma logística, e é a mesma coisa no mundo corporativo, nas profissões, no trabalho. Né? É tudo com muito esforço, com muito suor, não tem moleza, não. Agora eu gostaria de saber também como que o IDBR surgiu na sua carreira. O IDBR, na verdade, é um presente. Né? Para quem não está familiarizado ainda, porque vocês vão ouvir falar muito ainda do IDBR, né? Que é o Instituto de Identidades do Brasil, é dirigido, fundado pela Luana Genot, e eles lutam, nós ajudamos, né, para empoderamento dos negros no Brasil. E nós temos uma demanda muito grande. E eu acho que é, é incrível como é gratificante nós, brancos, falarmos, vamos entrar de corpo e alma nessa causa. Eu recentemente, numa outra situação, eu tive que falar sobre isso e eu falei para essas pessoas que estavam me ouvindo, imaginem se nas empresas, isso é uma ficção, não vai acontecer nunca, mas se nas empresas, um pouco de criatividade, só para expor, se você entrevistasse todos os candidatos dos mais altos cargos da empresa, nos cargos médios, enfim, para jovens que estão começando, as entrevistas com a pessoa, com o currículo, com as informações a respeito, checadas, mas na hora da entrevista houvesse uma cortina, igual esta aqui, preta, e a pessoa ficasse atrás da cortina. E a pessoa que estava escolhendo não podia ver o rosto, não podia ver nada dela, só conversando. Quantas pessoas negras estariam trabalhando, sendo admitidas em grandes funções, em grandes cargos de empresas? Quantas pessoas que fazem parte de situações de que sofrem, né, preconceito, por exemplo, pessoas que têm opções sexuais diferentes, pessoas que têm obesidade mórbida, pessoas que têm problemas físicos, né? Enfim, quantas pessoas geniais tem e só pelo seu olhar você começa a discriminar a pessoa. Isso é uma barbaridade. Nós vamos ter que evoluir muito ainda. E no IDBR,
nós temos o programa do Sim à Igualdade Racial, que é empoderar os negros na sociedade, nas organizações e principalmente com essa dignidade do trabalho, né? Colocações profissionais que avancem, né, essas pessoas pela sua qualidade e não pela sua cor. Adoro, sou conselheiro desse grupo e isso me dá muito prazer. É chamado para estar participando de várias ações, né? Queria te parabenizar. Eu já conhecendo você, conhecendo a sua história. Você, para vocês terem uma ideia, o Teonis Marinho hoje é um dos maiores influenciadores, empresários e empreendedores no Brasil. Por mais que muita gente ainda não tenha ouvido falar dele, ele é uma pessoa assim que busca dar oportunidade através do conhecimento, dos contatos que ele tem também. E a hora que ele olha para a pessoa, ele percebe naquela leitura, né, que a pessoa tem um talento, ele busca de alguma forma, né, dar oportunidade. Né? Ele tem me dado muita oportunidade. Isso aí fica para um outro bate-papo, um outro assunto. Teunis, vamos falar do seu livro, Vamos. né? Sonhar Alto, Pensar Grande. Esse livro aqui, já falei uma vez aqui no programa, a Revista Empresário Entrevista, lições de um brasileiro que enfrentou os obstáculos e tornou-se presidente de uma multinacional. Teunis, como surgiu a ideia de lançar esse livro que já está na 8ª edição? Olha, sempre quando alguém vê de longe ou de perto esse livro, eu gosto de colocar aqui perto do meu coração por causa da história do livro, né? Quando eu comecei já a pensar sempre no ano seguinte, não é? Como eu já disse anteriormente, como é que vai ser o próximo ano, eu sou uma pessoa muito numérica. Eu gosto muito de números para explicar as coisas. Por exemplo, está quente? Não, quantos graus está? Né? Vamos trabalhar com grau, né? Está tarde? Que horas são? Eu acho que você sempre aproxima da sua realidade quando você mexe com o número. O Brasil é um país pobre. Quais são os índices de desenvolvimento humano do país comparado com outros países pela ONU? Daí você começa a ver mesmo as coisas como são e não com opiniões, com partidarismo, com ideologias políticas, com fatos, né? E uma delas é que quando eu fiz 30 anos de idade, eu fiz uma festa bonita de aniversário na minha casa para os meus amigos da época, para os meus parentes. E naquele dia, 30 anos de idade, na hora dos parabéns, eu falei para as pessoas: eu tenho um presente para mim. A partir de hoje, eu nunca mais na minha vida vou fumar. Porque na minha geração era bacana, era bonito curtir aquela ignorância, né, de você começar a fumar com 15, 16 anos de idade. Todo mundo fumava. Era até feio não fumar. Vocês sabem das propagandas que tinha, né? Do cowboy do Marlboro, né? Que É, morreu de que câncer. morreu de câncer, né? De mulheres bonitas, homens bonitos, todo mundo fumando. Era um negócio bacana, né? É, visualmente falando, dava um status. Todo mundo começava a fumar e o Teunis não fez diferente. Eu comecei a fumar também com 17 anos. Né? E com 30 eu falei, meu Deus, tem tanta já informação, não tinha com aquele grau que temos hoje, mas que mostra que isso não é bom, que isso não é legal para a saúde. E tem pessoas que têm vários problemas, morrem mais cedo, tem câncer no pulmão e tal. Eu vou parar de fumar e vou dar esse presente para mim. E falei publicamente, eu falei, eu não vou me arrepender. E se um dia eu balançar e falar, não, eu já prometi para todo mundo, eu não posso mais fumar. Né? E hoje, em algum momento eu vou falar a minha idade para vocês, eu nunca mais fumei na minha vida. Mas 30, eu falava na época, vezes 2, 60. Se eu chegar a 60 anos, eu vou poder dizer que eu não fumo há 30 anos. Né? E hoje, quando eu pego a minha idade e multiplico por 2, não há condição. Se eu viver mais uma ou duas décadas, aí já está uma maravilha na média da humanidade. Não é minha, não. Isso é estatística. Né? Novamente, são números. Né? Então, me dá urgências, né, de fazer algumas coisas na minha vida. O modelo novo. E neste item surgiu este livro, Sonhar Alto, Pensar Grande. Lições de um brasileiro que enfrentou os obstáculos, os desafios e tornou-se presidente de uma multinacional. Por que eu fiz isso? Porque eu amo o meu país, o Brasil. Ah, o Brasil tem um monte de problemas. Tem.
mas os filhos também podem ter, né? A gente tem que amar aquilo que é nosso. O Brasil é nosso. Eu falei, eu vou tentar ajudar o meu povo, os meus jovens, a pensarem e acreditarem. E é possível. É com muita luta, com muito trabalho. Então eu me dediquei a escrever esse livro. Não é uma biografia, mas eu utilizo as minhas experiências de vida para mostrar que se você quer alguma coisa, você consegue. Então, daqui a pouquinho, nós vamos para um breve intervalo. Vocês vão ficar sabendo mais um pouco do livro e o que levou o Teunis a escrever. Tem muita coisa boa aqui. Eu trouxe o Teunis, convidei ele, porque é uma pessoa que tem muito a passar de informações para você empresário, para você jovem, para você empreendedor. É um minutinho só, a gente já volta e você vai ficar coladinho no programa Revista Empresários Entrevista. Já voltamos. Falei que era rapidinho, já voltamos. Estamos aqui com o Teunis Marinho, grande amigo, empresário, já foi empreendedor, tem uma história de vida que daria mais um livro. Nós estamos falando aqui do primeiro livro dele, né? Sonhar Alto, Pensar Grande, e já virou um best-seller, está na 8ª edição do livro, um livro que eu indico a você. As melhores livrarias, você pode também comprar pela internet, né? Entrar lá no site, colocar lá livro Sonhar Alto, Pensar Grande, está disponível. Você pode comprar, ler o livro, que eu tenho certeza que esse livro, você lendo o livro, como eu li, vai transformar a sua vida. E vamos voltar aqui agora, né? Eu gostaria de saber como a sua história de vida pode influenciar outras pessoas. Sei que uma delas é através do livro. Né? Pois é. Então, retomando, né, eu queria falar com você, ou lembrar, né? A gente conversa muito, né, Jamil, graças a Deus, sobre tantas coisas. O seguinte, eu pensava assim, o que eu posso fazer para o meu país, dentro das minhas possibilidades, desde que não seja mexer com política. Eu aprendi na Alemanha que a gente nunca deve procurar saber como se faz política salsicha. Então, é melhor você não saber. Mas tratar politicamente do nosso país é importante, não com ideologias, para mim, na minha realidade. Né? Eu prefiro ser, na minha visão, útil para o meu país e não fazer política. Política partidária. Porque a vida é política, você sempre está falando, né? O que nós estamos fazendo aqui é política, porque trocando é política, informações. né? Mas eu digo política partidária. Uhum. E daí, quando eu decidi escrever esse livro, eu tinha um foco muito claro. Eu quero ajudar os jovens do meu país a acreditarem que é possível. Esse carinha aqui que nasceu lá numa cidadezinha, que eu já falei no início, pequenininha, né, em Alto Rio Doce, Minas Gerais, fui filho de bancário. Meu pai era uma pessoa simples, humilde, lutadora, batalhadora, muito sábio. E, e cheguei a presidente de uma multinacional. Quer dizer, como é que você consegue isso? Né? Não foi estudando nos melhores colégios que existem. Eu fiz grupo escolar na cidade de Socorro. Depois vim para cá, fui estudar num colégio de padre, mas não internado durante o dia, porque minha mãe era muito religiosa, e eu fui estudar com os padres agustinianos. Depois comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Naquela época existia no Brasil um documento, que eu vou passar para o Jamil colocar lá a minha carteira de trabalho do menor. Com 14 anos a gente podia trabalhar formalmente no Brasil, meio período, e não podia ser na época de escola, mas na época que você estava de férias, você podia trabalhar. Ali eu comecei minha vida, né? E com 14 anos, e agora eu vou dizer para vocês, né? Eu tenho hoje 70. O trabalho não acabou comigo, né?
não me trouxe problemas para minha saúde, para minha vida é, social, psicológica. Não, o trabalho é uma maravilha. É igual esporte, quanto mais você faz, mais forte você fica, mais você quer fazer, mais você quer crescer. Né? Os esportistas que começam jogando bola aqui em Santos, na praia, de repente ele vira um jogador incrível do Santos. Né? Então, eu acho que você tem que estar sempre indo para frente. Né? E ao escrever esse livro, eu pensei nesta linha que eu estou dizendo para vocês, mas criei um propósito para ficar genuíno para mim, sabe por quê? Porque na hora que eu ponho minha cabecinha no travesseiro para dormir, né, eu não posso mentir para ninguém. Deus ou a minha consciência me condena se eu fizer coisas erradas. Né? Eu posso até esconder, mas a pessoa vai saber ela mesma, né? Fala, pô, não foi legal isso que eu fiz, né? Então eu falei, eu não quero que este livro seja um negócio para mim. Eu não sabia se meu livro ia acabar, ia afundar, não ia dar certo. Eu falei, mas isso não é um negócio. Se este livro der certo, Preste atenção no que o Teunis vai falar agora. se este livro der certo, eu não quero um tostão dos direitos autorais desse livro no meu bolso. Eu vou fazer doações, se entrar algum dinheiro, para instituições de caridade que trabalham, que mexem com crianças. E isso eu faço para ser bem perante a Deus, né? Correto, com centavos. Do jeito que vem a TED da editora Gente, que é uma editora maravilhosa, que aceitou o desafio de publicar o meu livro, divulgar meu livro, eu passo por uma instituição. Inclusive, eu lembro que antes da pandemia, o Teunis ele fez uma palestra em Campinas. Eu tive a oportunidade de sair de Santos e ir lá para Assistir. prestigiá-lo. E chegou um senhor, tem um senhor lá, falou, Teunis citou isso, um senhor chegou lá de uma organização não governamental da região de Campinas. E falou assim, se apresentou, né, parabenizou o Teunis pela palestra, que ele tinha gostado muito. E ele comentou, eu sou sou presidente de uma organização não governamental, tal, tati, tá, tá, tá. O Teunis falou, qual que é o número? Qual que é o nome? Tem o número da conta bancária? Eu lembro até disso. Esse senhor ficou meio assustado, assim, porque no Brasil, você ter uma resposta rápida sobre isso, né? O Teunis falou, me manda aqui que hoje foram vendidos alguns livros aqui na palestra que eu fiz, eu vou fazer uma doação para sua ONG. Pois é, mas na verdade também não vamos nos iludir, não é que eu dou fortunas, né? Sim. Um, um autor de livro hoje, para ele ser milionário, ele tem que vender milhões no mundo inteiro, enfim, tem toda uma estrutura que não é a realidade do meu livro, mas vale muito a pena eu ter essa certeza e poder falar isso publicamente, né? Que na minha conta bancária não tem um tostão dos direitos autorais desse livro, eles são doados. E com isso, com essa atitude sua, você tem mudado a vida de muitas pessoas e influenciado também, acho que nessa atitude sua, né, da responsabilidade social, né, porque o livro vem é uma editora que faz tudo isso e através de você, você consegue influenciar outras pessoas. É importante isso. É muito importante e você sabe, uma nação, né, essa palavra nação, né, um país, ele muito mais do que as florestas, do que a água, do que o sol, ele é feito por pessoas. O que diferencia um país não é a sua riqueza de solo, não é a sua natureza. Isso embeleza o país e pode facilitar, mas o que faz um país ser diferente do outro, né, realmente são as suas pessoas. Elas é que mudam o país. Você vê que um dos maiores produtores na agricultura de arroz no mundo é um país que não tem terra. Fala, pô, como assim? O Japão. O Japão, a maioria são ilha e água, né? E eles conseguem produzir arroz, serem autossustentáveis de arroz. Tudo bem que comem arroz pra caramba, mas conseguem. Então, eu acho que você tem que ter essa visão, esse propósito mesmo, né? E aqui no Brasil, tem o provérbio, acho que é um exagero, né? Mas um pensamento que é meu, que está registrado na minha Wikipédia, que eu digo, é fácil conhecer o futuro de uma nação. Observe como as suas crianças são cuidadas. Ninguém precisa fazer grandes estudos para saber como será o futuro do Brasil
Basta você ver hoje a população de crianças, de jovens abaixo de 14 anos e como eles são cuidados, né, na sua educação. Este é o Brasil daqui 20 anos, 30 anos, 40 anos que nós vamos ter. Não vamos se assustar, não vai ser esse. Joia. No seu livro você fala também sobre chegar ao topo do Everest, né, que como empresário, o que ele deve ter, qual a visão dele sobre chegar ao topo do Everest. Porque chegar ao topo do Everest não vamos falar que seja difícil, mas você cita no seu livro também que se manter no topo do Everest, né? Fala pra gente sobre isso. Quando eu comecei a escrever o meu livro, eu pensando e me casando com o meu livro, né, ficando namorado, noivo, casado com o meu livro, à medida que eu ia escrevendo, eu pensava muito em situações e daí eu criei essa fantasia. Eu falei, caramba, a minha vida foi realmente olhar o Everest lá de baixo, no térreo ali na base e falar, nossa, é aquilo que eu vou ter que subir. E daí eu conheço aquela região e você percebe que 90% das pessoas que vão até o Everest para conhecer é para fazer uma selfie, é para fazer uma foto, é para curtir com os amigos. Lá de baixo, sobe um pouquinho, tipo 50 metros, 100 metros, para ficar mais bonita a foto. E aquele é o passeio para curtir o Everest. Mas tem uns caras que falam, não, eu quero subir mais, eu quero subir mais. E um ou outro, né, quando fala eu vou, mas não está preparado, morre no caminho. E tem alguns que chegam lá e fincam a bandeira e fala cheguei. E tem muitos que, inclusive, parece que está escrito pelo menos isso na literatura, que a maioria morre não é quando está subindo, é quando está descendo. Por quê? Porque quando você está subindo, se você já começa a passar muito mal, você desiste, você volta. Mas quando você vai lutando, lutando e chega lá no topo, né, e você começa a descer, você está tão exaurido, tão cansado, e você tem tanta pressa de descer, que você morre no meio do caminho. E daí eu falei, puxa, então eu vou usar esse termo, ele está registrado como sendo meu, o Everest corporativo, fazendo uma alusão a essa vida. Então eu hoje não poderia mais ser o executivo da Bayer, que tinha 30 anos de idade, que estava lutando, trabalhando, crescendo, lutando. Não, hoje, né, eu tenho 70 anos de idade, eu preciso ver o que eu posso fazer de útil com meus 70 anos. É igual o jogador de futebol que vira técnico de um clube, que vira comentarista, né, ou que vira um empresário. Então você ir se renovando na hora que você está descendo o pico do Everest E você, corporativo. e você tem sido um bom técnico, que você tem ajudado aí muitos CEOs de empresas, né? Com a experiência que você tem de auxiliá-los, de ensiná-los a como ser bons gestores. Eu, nessa vontade de continuar ativo, mas sendo útil de outra maneira, eu fiz 2 certificações de coaching, bastante interessantes, de muita qualidade, né? E depois fiz as provas e me filiei ao ICF, International Coaching Federation, né? Sou membro deles, e passei a fazer coaching com esta vontade de ensinar pessoas jovens que querem crescer, que estão subindo, e por uma questão de qualidade de vida eu só faço 2 ao mesmo tempo, 2 coaches, né, ao mesmo tempo, e não quero mais para ter um pouco de flexibilidade para outras atividades e responsabilidades que eu tenho, mas é muito gratificante você pegar hoje esses jovens acima de 35 anos, até 45, 50, que estão crescendo na sua organização e que estão sentindo essa falta de ar na subida do Everest. É, Então eu dou uma mão para eles e falo, não vai dar certo, peraí, não vamos cometer alguns erros graves, né? E vamos corrigir os erros pequenos que você vai chegar lá. no seu livro, você tem também as 15 lições que você escreveu. Vamos falar um pouquinho sobre essas 15 lições. Vamos, vamos. Olha, eu vou passar aqui o meu livro, seja aí bem no comecinho aí tem os 15 mandamentos, mas enquanto isso eu já vou falar um que eu gosto muito. Perdoe quem já te magoou. Sabe por quê? Porque você desocupa espaço, sabe aonde? No coração. Sabe para quê? Para colocar coisas boas. Quando você não perdoa as pessoas, inclusive aquelas que te fizeram mal,
você sofre às vezes muito mais do que ela nem sabe às vezes que pisou no seu pé daquela maneira, e você guarda aquilo pro resto da vida. E você está ocupando espaço no seu coração, e poderia estar com outras coisas boas, né? Então perdoe. Pô, mas é difícil pra caramba. Pô, é muito difícil. Dependendo então do que foi, é bem difícil. Mas crie um programa na sua mente de você ir diluindo isso. Vai diluindo. Quantas dificuldades a gente não passa na vida? E isto vai se depurando, depurando, e você tira aquilo do seu coração. Você vai se sentir muito melhor e vai ficar muito mais feliz e focado nos seus sonhos, nas coisas que você quer realizar e não no seu passado. Tem gente que fala assim, pô, mas o meu pai, você acha que tem jeito de perdoar? Meu pai era alcoólatra, meu pai me batia, meu pai ficou desempregado, a gente passou fome. Coitado do seu pai. Se ele realmente teve tudo isso, perdoe esse cara, pô. Ele foi muito infeliz. Mas ele te pôs no mundo, pelo menos. Aprecie, ame o seu pai do jeito que ele for. Os seus filhos, a mesma coisa, né? Os seus colegas de trabalho não têm puxado de tapete? Claro que tem puxada de tapete, né? Não tem pessoas que não te fazem bem? Tem, né? Mas qual é o teu sonho? É ficar brigando com essa pessoa, ou prejudicando com essa pessoa, ou sofrendo com ela ou por ela, né? Ou você quer chegar lá no topo do Everest? Vai para o topo. Cultive suas amizades, mesmo que sejam passageiras. Cultive suas amizades, mesmo que sejam passageiras. Qualquer pessoa que tem sucesso na vida, independente do tipo de sucesso, e começa a falar porque eu, porque eu, porque eu, porque eu, e que fica conjugando só o verbo na primeira pessoa do singular. Não é verdade. Todos nós precisamos de amigos. Pessoas que reconhecem as suas qualidades, que entrosam com você, que te fazem bem, que quando você encontra, você tem gratidão, você tem abraço gostoso, uma troca de energia. É importante na vida isso. Ah, mas tem um cara que eu detesto, a minha vontade era empurrar o cara lá de cima do 10º andar. Não vale a pena. Trabalhe com ele friamente, mas com educação, não entre na onda dele. Isso vai passando, daqui a pouco você está em outra empresa ou no outro trabalho, ou foi promovido e ele ficou lá para trás. Pense nisso, cultive. A gente precisa de amigos na vida. Tem um outro aqui que eu achei muito interessante. Não delegue seu destino a terceiros. Não delegue o seu destino a terceiros. É mais um dos mandamentos lá do meu livro. Porque tem gente que fala assim: ah, eu não dei certo porque meu pai me batia muito, eu sofri muito. Ah, eu não dei certo porque o meu primeiro chefe acabou comigo no período de experiência, me mandou embora, me xingou, eu fiquei traumatizado. Não tem um sonho que te aguarda lá na frente? Pense nisso, pense para frente na sua vida. É por aí, você tem que saber levar isso numa boa para você conseguir os seus objetivos. As pessoas estão preparadas para aprender com os erros? Também é um aqui dos seus mandamentos. Aqui nesse é o 8º mandamento. Então, aprenda com seus erros, né? Errar é mais velho do que andar para frente, né? Errar é humano. Isso é uma realidade. Vejam quantos aviões caíram para depois cair menos, depois praticamente parar de cair. Vejam quantos navios afundaram quando os primeiros egípcios no Rio Nilo começaram a olhar que tinha peixe, que tinha uma aranhazinha em cima de uma folha navegando no rio. Ele falou, eu também posso. Pulou lá, morreu afogado. E daí eles começaram a perceber que não era por aí, que o homem não era um anfíbio, que ele tinha que aprender mais para poder sobreviver na água, e sobreviveu, fizeram até submarino e tal. Quer dizer, então, isso tem com muitos erros, mas com muita dedicação que você vai vencendo os seus desafios, né? Faz parte da vida. Não fique se culpando, ah, mas eu errei e agora estou perdido. Não, não fique errando a vida inteira, né? Pelo amor de Deus, né? Mas fique treinando depois do jogo para bater pênalti legal, né? Para defender bola do lado direito e esquerdo, para você virar um campeão. O 6º mandamento aqui. Não adie soluções para os seus problemas. Tem pessoas que ficam postergando, adiando, adiando, adiando. Na hora que vejo, naufragou, né? Não adie as soluções para os seus problemas. Isso é um problema mesmo, né?
Tem gente que passa a vida inteira falando assim: não, esse marido meu aí foi a cruz que Deus me deu para carregar. Que cruz que Deus te deu para carregar, porra? Né? Será que é tão grave assim? Será que não é você que é uma mala também para ele? Né? Será que não dá para tentar um acordo? Ih, já tentei tudo, não deu certo. Sai fora. Sai fora. Antes só que mal acompanhado, ou fique só para arranjar uma pessoa melhor. Né? Tem gente que passa a vida, e a vida passa rápido. E às vezes também aquele marido, aquela esposa que você acha que não dá mais certo, é porque venceu o prazo de validade no relacionamento. Isso não significa que ela foi uma má pessoa ou ele foi uma má pessoa. Significa que não está dando mais. Então resolve isso. O seu empregador, você está numa empresa que você só vê defeitos na empresa. Primeiro, será que não é você que é o problema? Ou é todo mundo que pensa assim? Se a empresa é ruim, não manda, não chuta o pau da barraca. Não mande o seu chefe para algum lugar feio. Comece a procurar emprego. Sai fora da empresa. Eu, antes de chegar na Baia, a Baia foi minha terceira empresa. Você vai trocando. Nem significa necessariamente que as outras anteriores foram horríveis, piores. Mas para você avançar na vida, às vezes você tem que fazer trocas. Estude sempre. Estude sempre. Morra estudando. Dizem que na hora, no final da morte, a gente ainda está aprendendo. Olha, existe um provérbio tcheco que eu adoro. Para cada idioma que você fale a mais, você vale um ser humano a mais. Hoje em dia, o que a gente pode fazer com a língua portuguesa, tirando Portugal, Angola, Moçambique, acho que Cabo Verde e Brasil, né? E fingindo que fala um pouco de espanhol, né? Daí aumenta um pouco, né? O portunhol. O portunhol, né? Mas estude idioma. E você fala assim, pô, mas qual que é o primeiro que eu tenho que estudar? Bom, primeiro, estudar idioma realmente é uma coisa que exige muito, né? Porque você tem que abrir a sua cabeça para colocar uma coisa nova ali que não está cabendo naquela gaveta. Então você tem que arrumar muito mesmo, né? Mas o idioma hoje que você não morre de fome em lugar nenhum é o inglês, que é o mais falado, principalmente no mundo ocidental. Qualquer país que você vai, quando você começa a falar inglês, vira um problema para o teu interlocutor. Ele é que tem que se virar para entender. Você está falando uma língua internacional, né? E se você puder aprender outros idiomas, vai aprendendo espanhol. Eu aprendi um idioma dificílimo, dificílimo. Vocês não podem imaginar, né? Que foi o alemão. E sabe o que me ajudou para estudar alemão? Resume um monte de mandamentos aí do meu livro. Eu estudava alemão pra caramba, muito difícil. Aqui no Brasil eu comecei a estudar escondido da baia, porque eu falava, acho que eu não vou conseguir. É muito difícil. Eu ouço esses caras falando alemão aqui, pelo amor de Deus, não é possível, né? Não entendo nada. Né? E comecei a estudar devagarzinho. E o diretor de RH da Baia, que era um senhor alemão, ele não sabia que eu estava estudando. Quando eu fiz a primeira parte, que foram 6 meses, na verdade não são 6 meses, meio ano de curso, que são 4 meses, né? Eu comecei já a falar bom dia, boa tarde, como vai o senhor, qual é seu nome, aquelas coisinhas que você aprende no início, e eu fui falar com ele um dia de manhã, na Baia. Eu falei, Guten Morgen, Herr Dr. Müller. Bom dia, Dr. Miller. Daí ele olhou assim para mim e falou, o que aconteceu? Baixar uma espírita alemão em você? Porque Eu, é aquela coisa, você conseguiu surpreender ele, né? surpreendi porque eu não contei para ele que eu estava estudando alemão, porque eu tinha medo e falei, pô, vou fazer uma onda aqui, estou estudando alemão, isso aqui depois não vai dar certo, eu vou afundar, esse cara aí falou, não deu em nada. Eu fiquei quietinho. E daí ele falou, mas como estudar alemão? Eu falei, não, eu estou estudando à noite no Goethe Instituto que tem lá em São Paulo. Mas por que não falar? Eu falei, não, eu não falei, doutor Miro, porque eu não sabia se eu ia conseguir, como é que ia ser e tal, né? E ele falou assim, muito bom, muito bom. Agora vai apagar você. E você vê como para ele também era difícil falar português, não E é é? aquilo, né, Teones? É uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. Não esperem, não espere que as pessoas entreguem alguma coisa para você.
se entregue primeiro, busque você, se capacite, porque numa hora o jogo vira, né, tem o outro lado da moeda e você pode ser surpreendido por uma proposta de emprego também e você já pode, se você está no meio caminho andado, né? E a pessoa fala, ó, ele está buscando, é uma pessoa que buscou o diferencial. Vou contar para vocês uma coisa que está no meu livro. Eu cheguei na Alemanha, lembrando aí, não é? Que eu entrei na Bayer com 22 anos de idade e fui para a Alemanha com 36. Eu estava 14 anos na Bayer do Brasil. Cheguei lá, acabou o português. Eu guardei na gaveta debaixo da cama, né? Porque era só para falar em casa com a minha esposa na época e minhas filhas. Não tinha onde falar português quase na Alemanha. Depois, com o tempo, você vai fazendo alguns amigos, amigas da nossa terra e você vai falando português. Mas é muito raro, não existe. Você não tem como sair na esquina e falar português na Alemanha. Dificilmente alguém vai te entender. Né? Então, eu estudava muito alemão e na Bahia nós sentávamos numa sala com 3 colegas. Um era que sentava de frente para mim, que era o meu parceiro. Muito boa pessoa, guardo ele no coração. E do lado uma que não tinha nada a ver conosco. E daí, de repente, na conversa, surgiu uma palavra já de mais nível, assim, que você não aprende no primeiro momento de alemão, que ele falava aquela palavra e sem eu saber o que era aquilo, eu não conseguia entender a frase que ele estava completando. Essa palavra em alemão chama-se Grundlage, que é fundamentos. Então eu queria saber o que era Grundlage, fundamento. E perguntei para ele, mas ele me explicava em alemão. Ele não falava, né, Grundlage é fundamento, né? Então eu não entendia. E daí o senhor que sentava aqui do meu lado, que não tinha nada a ver comigo, olhou para mim e falou, o senhor, em alemão, claro, né? O senhor não sabe o que é Grundlage? E eu pensei que era a boia que estava me jogando para eu pegar. Falei, não sei. Ele falou, por que você está fazendo aqui na Alemanha? Nem alemão você fala. Aquilo foi uma pancada, porque você vai desarmado achando que o cara vai te jogar uma boia para você segurar e ele não empurra a sua cabeça para dentro d'água. Né? Falei, caraca! E aquilo fiz um sofrimento e fingi que estava aguentando a porrada. Falei, o juiz vai contar até 10, daí eu levanto e continuo, né? Igual no boxe. Enfim, fiquei lá na minha, sofrido, muito sofrido. Fui para casa, dormi mal, comecei a pensar, o que eu estou fazendo aqui? Pô, eu tenho que voltar para minha terra, não sei o que. Passaram mil coisas na minha cabeça. E no dia seguinte, eu dei uma resposta para ele que ele nunca soube. Então vamos fazer o seguinte? Vamos para o intervalo comercial. Você vai saber no próximo bloco qual foi a resposta que o Teunis Marinho deu. Um minutinho só, já voltamos. Olá, eu sou a professora Paula Capreto Marins e coordenadora desse curso de Gestão em Saúde. É um prazer muito grande estar aqui apresentando esse curso, com o qual a gente desenvolveu com muito conhecimento e carinho para todos. Olá, bem-vindos ao nosso curso de Gestão em Saúde. Meu nome é o Dr. Paulo Freire, sou médico, formação universitária com doutorado e pós-doutorado. Estou aqui para apresentar esse curso que tem a finalidade de ajudar vocês, profissionais de saúde. Juntos, nós escolhemos os melhores profissionais. Todas as nossas aulas são videoaulas gravadas com material anexado para sua melhor compreensão e aprendizagem. O nosso curso possui 13 disciplinas, 18 professores e 360 horas totalmente aplicadas à prática. Há um embasamento teórico, a aplicação prática e vocês vão ver que o curso é extremamente focado na prática. Vocês vão aprender a solucionar problemas com a vivência dos professores desse curso. Muitos professores têm excelente currículo e são dispostos a ajudá-lo dentro de toda essa programação que nós elaboramos para vocês. Nós temos certeza que você nunca viu um curso igual, com todo esse conteúdo,
para que você aprenda como um negócio e como, de fato, um paciente deve ser tratado. A apresentação curricular e a experiência de cada professor está disponível na nossa plataforma. Venha conosco e seja um profissional de sucesso. A intenção que a gente tinha era ter um espaço assim humanizado, um espaço que o paciente chegasse e tivesse o conforto como se ele estivesse na casa dele. Então a intenção era trazer mesmo, tirar aquela coisa de consultório, né, odontológico. Ninguém gosta de fazer um tratamento odontológico, todo mundo foge. Então a gente queria deixar o paciente bem à vontade a partir desde que ele põe o pé na sala de espera até o seu atendimento. Então a ideia, né, do projeto foi essa, deixar um ambiente agradável para que o paciente se sentisse bem, como se estivesse mesmo no conforto da sua casa. Eu falo que as pessoas que usam Invisalign são pessoas, elas chegam no consultório mais tranquilas, né? Elas são, porque realmente elas têm, por conta da previsibilidade, elas sabem quando vai acabar o tratamento e como vai ficar, né? Então ela tem esse controle aí de saber, né, até onde vai o tratamento dela. Conheça agora o portal de notícias do Grupo Empresários e saiba mais sobre o Porto de Santos, empreendedorismo, negócios imobiliários, setor automotivo, feiras e eventos, e além de ler os artigos dos mais renomados articulistas empresariais do Brasil. Foi rapidinho. No último bloco, o Teunis Marinho ia responder para nós a resposta que ele deu para uma pessoa. Qual foi a resposta? A resposta que ele nunca ficou sabendo é que eu fiz a assinatura de um jornal alemão que chama-se, existe até hoje, suponho fortemente, Kölner Stadtanzeiger, que era como se fosse uma Folha de São Paulo, era o jornal de Colônia, né? Eu vou fazer uma assinatura desse jornal por um ano. Diariamente eu vou receber esse jornal em casa e durante um ano, 365 dias, eu vou escolher todos os dias desse jornal uma página com a matéria que me interessa. E esta matéria, quando eu começar a tentar a ler, as primeiras 10 palavras que eu não souber, eu vou anotar, procurar no dicionário, na época era de papel, o dicionário era um livrinho, e vou decorar 10 palavras novas que eu não conheço por dia. Ou seja, em um ano de assinatura, eu vou decorar 3.650 novas palavras, além do que eu estudo de alemão. E isso deu uma alavancada no meu conhecimento de alemão. Aliás, eu morei lá 9 anos, quase 9, 8 anos e meio, e nunca parei de assinar esse jornal. E o intuito era esse mesmo, escolher uma matéria e ler para desenvolver o meu idioma alemão. Ele nunca soube disso, mas ele foi muito útil para mim, fazendo aquela crítica daquela maneira. Muito interessante, quer dizer que você traçou uma meta, um foco no que você queria e você conseguiu obter sucesso. Falando nisso, tem mais uma perguntinha para você aqui na minha cola. Aqui. Qual é a sua fórmula de sucesso
para que um líder possa, no dia a dia, atingir suas metas? Bom, de certa forma, acho que essa pergunta resume várias coisas que eu falei hoje, né? Mas, sabe, quando você toma um refrigerante, quando você come uma sobremesa, quando você come um prato, por que que você acha que aquele restaurante, aquela bebida, aquilo é o melhor do mundo? Porque ali dentro tem alguns segredinhos, né? E o cozinheiro ou quem faz aquilo faz com uma maneira. O suco de laranja seu é diferente, cara. Você vai descobrir lá que ele põe alguma coisinha além da laranja que é só ele que faz e que fica diferente. Então, acho que na vida tudo tem o seu segredinho, né? E um deles, que eu acho muito importante, é você ser firme quando precisa, no seu ambiente de trabalho. Não é ser emocionalmente. Mas se você tem uma decisão dura, difícil, quantas decisões difíceis a gente precisa tomar na vida, não só profissional, mas também na vida pessoal, né? Mas que você faça isso se colocando no lugar da pessoa que vai sofrer com aquela decisão sua, com aquele impacto, com aquela dificuldade. Coloque-se no lugar dessa pessoa. E com isso, você vai descobrir, por exemplo, né, uma coisa que o meu avô me disse quando eu tinha 14 anos de idade. Meu nome é Teunis, mas ele me chamava de Teninho. O avô Alfredo Baron. Ele falava assim para mim, falou uma vez, eu nunca me esqueci. O Teninho, ele vinha a São Paulo de vez em quando visitar minha mãe e falou comigo no jardim da casa, lá na rua. Ô Teninho, eu fico vendo você assim, meus netos e tal. Acho que você é um menino que pode se dar bem, viu? Mas isso eu só acho, eu não tenho certeza, porque ainda tem muita coisa pela frente e tal. Mas uma coisa que eu queria que você não esquecesse. Quando ele falou que eu não queria, né, que você esquecesse, eu fiquei aceso. Falei, o que, que esse O cara que vai não falar? ficou? E me elogiando, né? Que você é um Sim. menino diferente, e tal, né? Daí eu peguei e falei, e olhando para o meu avô. Ele falou assim, olha, se um dia você se der bem na vida, e as coisas acontecerem como eu acho que pode acontecer para você, não sei o que e tal, você nunca se esqueça. O homem mais importante, mais chique, mais rico, mais bonito, mais famoso, mais que tem no mundo, quando ele morre, 24 horas, ele fede igual o mais simples, o mais pobre, o mais humilde, o mais coitadinho, o mais para baixo que você pode imaginar. A morte iguala todas as pessoas, Teninho. O cadáver é cadáver. Sábio, hein? Eu nunca me esqueci disso. Então, quando você vai crescendo na vida, você começa a se achar, né? Porque as coisas estão dando certo, você começa a progredir não só intelectualmente, estudo, conhecimento profissional, mas também financeiramente, as coisas começam a melhorar na sua vida. Você nunca se esqueça disso. Trate o porteiro da sua empresa, trate o taxista que me trouxe aqui hoje para esse programa com educação, com humanidade. Se ele quiser contar alguma coisinha, deixa ele contar, dá uma respostinha positiva para ele. Né? Não esnoba o cara, porque nós, o dia que morremos, nós vamos feder igual o taxista que me trouxe aqui, igual o lixeiro, a pessoa que está trabalhando ali. Eu acho que isso é muito importante. Por quê? Porque isso puxa você para o chão. Você põe os pés no chão. Fala, pô, peraí, uma boa aqui, tá, mas isso Traz vai para a acabar. realidade, né? Traz Realidade você do para a dia a dia. realidade. Pense sempre nisso. Teonis, agora uma outra pergunta aqui. Os bastidores, né? Antes de nós começarmos o nosso programa, você conversando, você citou alguma coisa, eu anotei aqui, agora eu vou te perguntar. Qual a diferença entre ciúmes, cobiça e inveja? É porque tem umas diferencinhas aí, pessoas não estão. É que isso não acontece no dia a dia. Aí eu gostaria que você falasse sobre essas 3 palavrinhas. Tá. Bom, citando a fonte, eu li certa vez um livro do Zuenir Ventura. E numa das páginas lá, não é nem assim uns capítulos e capítulos, mas uma parte tinha esta definição. E é tão pequenininha, mas eu guardei na minha vida para sempre. Porque você no cotidiano precisa saber lidar com isso. Ciúmes, segundo ele, o Zuenir Ventura, é você não querer perder o que você tem. Isto é ciúmes. A segunda é a cobiça. Cobiça é você querer o que o outro tem.
mesmo que você não tenha condições, que você não tenha aquele gás para conseguir aquilo, você fala, pô, eu queria tanto ter aquilo para mim. Né? E o último, o terceiro, é inveja. Este é o mais grave de todos. A inveja é você não querer que o outro tenha. É tão desgraçada a situação, né, que você fala assim, não, eu nem queria ser igual a ele, eu queria que ele não tivesse isso, eu queria que ele tivesse afundado, que ele não virasse nada na vida, desse tudo errado para ele. É isso que eu queria. Independente do mal que ele está fazendo a si mesmo. Quer dizer, a inveja é uma das piores coisas que existe. E quando você percebe que na sua vida, no seu dia a dia, ou por causa da sua beleza física, da sua simpatia, da sua situação econômica, do carro que você comprou, da namorada ou namorado que você tem, enfim, por qualquer situação. E tem pessoas que têm inveja. Ela não quer aquilo que você tem, ela gostaria que você não tivesse aquilo. Né? Administre isso, se for possível, se afastando dessa pessoa. Se for uma caída que a pessoa teve, né? E uma infelicidade, porque todos nós somos humanos, podemos em alguns momentos ter situações que a gente age Sim. errado, ninguém faz tudo certinho, você perdoa, você um dia lembra, fala, aquele dia que você falou isso, tal, não sei o que, não foi legal, papapá, você me machucou. Mas se for uma pessoa que tem inveja constante de você, sabe qual é a melhor? A fita métrica. Se afaste dela. Vai te fazer bem. Olha, estamos quase terminando o nosso bate-papo, programa Revista Empresários Entrevista. Espero que vocês tenham gostado. O aprendizado do Theonis Marinho, meu querido amigo Theonis Marinho. Theonis, qual a mensagem que você deixaria agora, estamos finalizando o programa, para o empresário, para o empreendedor, para o jovem brasileiro? Bom, Jamir, eu acho que primeiro, né, me perdoe a minha indisciplina, mas eu queria, antes de mais nada, deixar uma mensagem para você, né, de coração, pelo convite que você me fez para estar aqui hoje. Né? Me fez muito bem estar sentado aqui, batendo esse papo com você. Eu nem percebi que estava sendo entrevistado, porque eu fiquei com uma naturalidade aqui da nossa amizade. Eu queria agradecer muito as pessoas que estão aqui atrás da gente, que não estão aparecendo, mas que estão fazendo isso funcionar, né? E isso ir ao ar. Né? Eu não tenho o nome dos dois, mas eu queria falar É o o nome dos dois. Douglas e o Luiz. Douglas e Luiz, não é uma dupla sertaneja, mas eles estão aqui realmente dando conta de um recado, senão isso não existiria. Sim. Né? Então, muito obrigado a vocês dois também. Tá? E agora, voltando à colocação que você queria, por favor. É sobre qual? A sua mensagem para o empresário, o empreendedor, para o jovem que está nos acompanhando de norte a sul, de leste a oeste, nesse Brasilzão todo. Olha, em 1960 e nada, quando eu tinha uns 12 anos de idade, né, o presidente John Fitzgerald Kennedy, dos Estados Unidos, que infelizmente morreu assassinado, né, mas ele falou num discurso de posse uma frase que eu não posso dizer para vocês que eu ouvi com 12 anos de idade e nunca esqueci, mas quando eu a ouvi, não sei quando foi, eu nunca mais esqueci. Ele disse: não procure saber o que a América pode fazer por você. Procure saber o que você pode fazer pela América. Então, o que nós podemos fazer para o nosso país, para o Brasil? O que nós podemos fazer para a nossa família? Se nós somos empresários, para os nossos funcionários, e não o que eles podem fazer para mim. A vida precisa deste equilíbrio para a gente ter sucesso a longo prazo. Então, a mesma frase para o Brasil. Procure pensar dentro das suas possibilidades o que você pode, na maneira mais modesta, até a mais arrojada, fazer para o Brasil, para o nosso país. Isto aqui é um formigueiro. Se cada um fizer o seu trabalhinho, a gente vai para frente. E não quais são os meus direitos aqui no Brasil. Invertam isso. E quem sabe, desta maneira, nós deixaremos um país bem melhor para os nossos netos, para os nossos filhos. Muito obrigado. E um último recadinho para vocês aqui. Posso, farei, mudo o mundo. Tenha pensamentos positivos. O pensamento positivo aliado ao preparo e ao bom condicionamento é isso o início da vitória. É assim que se começa. Pensando sempre,
Posso, farei, vou mudar o mundo, tenho ideias novas, quero e tenho capacidade para crescer. Sou capaz e posso mais. Pensar sempre para cima, pensar para baixo leva para o fundo e ao início da derrota. Está no livro Sonhar Alto, Pensar Grande, do meu amigo Dionis Marinho. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam mais um programa Revista Empresários Entrevista. Até breve, até mais, até o próximo programa. Tchau!